Eu. Opa, Bom? ótimo. Aqui, né? Aqui no Brasil, tá ótimo. Ah, então tá bom, cara. Pelo Sim, menos esse. Podia ser o contrário e ia ser pior. tô brincando, cara. E você? Foi que você viu essa semana aí? Ou foi só aquilo que eu te mandei ou... Ah, eu vi que eu quase morri e eu achei que domingo o pior tinha passado, mas de segunda a quarta foram dias horríveis. E aí. Agora eu tô sem febre, mas eu tô sem energia ainda. E é uma doença desgraçada, cara. É Ah, brincadeira. Eu já peguei uma vez. Eu acho que eu fiquei 2 semanas também. Um pouco mais que isso. e não vi nada do que aconteceu no mundo. Não vi. Minha vida parou também, porque eu tirei uma semana de férias forçada e, e assim, eu fico tão perdido sem minha rotina que, enfim, Uhum. vamos ver se semana que vem volta ao normal. Vamos ver. Cara, essa semana eu achei que não ia ter muita coisa. Não sei por quê. Mas porque tava muito tenso na semana passada, né? Eu achei que não ia ter Aham. grande novidade. Eu achei que as pessoas iam tentar acalmar os ânimos. Teve uma cúpula de paz agora na Arábia Saudita para tentar estabelecer diálogo com alguma coisa. Os próprios russos estavam tirando o pé do acelerador, parecia, né? Pelo menos com o Putin sem querer desafiar a Corte Internacional de Justiça, né? Sem querer ir na África do Uhum. Sul, eu achei que ia desescalar. Mas não. Tivemos um acirramento do possível conflito na África, e é sobre isso que vamos falar O Níger. bastante hoje. Sim. Ah, eu Eu tava vendo que o tenho. Níger tem cobre, sim. Então não é só Sim. urânio, tem cobre e tem várias outras coisas importantes ali agora. Uhum. Antes só, eu queria começar com algumas retratações que eu tenho para fazer. Hum. Eu falei brevemente sobre uma prisão flutuante da Inglaterra para refugiados. Sim. E aí passou em minha timeline de novo, eu fui me aprofundar sobre, e não deixa de ser uma prisão, mas não é que nem uma cadeia convencional, é mais um centro de reabilitação. Sabe, tem televisão, tem internet, tem joguinho de sinuca nos quartos, é mais para Não é só aprender a pra viver uma vida ocidental, não entendeu? é só pra torturar os caras gratuitamente, então. Não é, pode ser, mentalmente pode ser tortura para eles, Aham. né, se adaptar à vida no Ocidente, né? Mas não tem violência envolvida. Entendi. Sim, tirando o fato é só para retirar as pessoas da sociedade enquanto elas não se adaptam para aí prepará-las para entrar no território. Sim, algumas considerações sobre aquilo que a gente concluiu na semana passada, sobre o Putin ter ameaçado a Polônia e a Polônia, aquela Aham. fala dele de Aham. Polônia, podemos te lembrar que fomos nós que livramos vocês dos alemães. E, e eu queria falar também que a gente, até a gente deixou passar a semana passada, mas foi coisa que eu já falei em outros papos aqui, vale a pena reiterar, que a Polônia sofreu muito na mão da União Soviética. Eu contei aqui, e vale sempre a gente lembrar, a história das luzes de Varsóvia. Foi quando parte do começo da queda da União Soviética começou ali, com 90% da população revoltada, e aquele pessoal nas rádios conseguiu descobrir que as pessoas estavam assim de fato, que liberdade de expressão não existia. Uhum. E a própria Ucrânia foi a que mais sofreu com a grande fome, né, o Holodomor. Uhum. Assim, vão dizer, e teve confisco de grãos em todos os estados da União Soviética, mas a Ucrânia era o país que era primário exportador e só vivia disso. Então, Uhum. obviamente, eles foram os que mais sofreram com os grãos. E vai do orgulho do ucraniano também, Uhum. do sentimento nacionalista e tal, de não se submeter novamente à Rússia. E que toda essa precaução, todo esse ódio aos russos é justificado. E até falando disso, naquela época, o Stalin, que era georgiano, para justificar também a iniciativa, né, sendo deliberado ou não, Uhum. por que é que ele priorizou Moscou? Porque a Geórgia
o país, a terra natal de Stalin, também sempre sofreu no Império, sob influência do Império Russo, assim como a Ucrânia sofreu, só que a Ucrânia, Kiev, é a terra natal da Rússia, né? Então, ele via como os antigos mandantes, aqueles responsáveis por tudo que a Geórgia sofria com a perda de soberania e tal. E ele se sentiu no direito de fazer isso quando ele estava no controle também. Então, também é fruto de ressentimento, não é o mal pelo mal. Sim. Não era 100% isso. E uma análise que eu estava vendo dos militares também sobre a Ucrânia, sobre a Crimeia, é que foi até o Farinado que falou isso, que a Crimeia é para a Rússia o que a Amazônia é para o Brasil. Entendeu? É um ponto muito importante para eles, porque não existe alternativa. Qual seria a alternativa aqui? Invadir a Coreia do Norte, para conseguir um porto de água quente aqui embaixo. Ou tomar terras do Japão, que eles vivem ameaçando isso, ou retomar o Alasca, tentar invadir os Estados Unidos. São coisas muito, muito distantes. E tá tudo pro oeste, né, cara? Os caras vão querer Porto no leste pra quê? Sim. Seria pra não ter violência, né? Mas do outro lado vai ter que ser a mesma coisa. Eles teriam que deslocar tropas do mesmo jeito. Eles já fizeram isso antes. Mas a China foi quem estabeleceu o poder naquele ponto. E hoje eles são obrigados a ser amigos da China. Então, acho, dito isso, são as retratações que a gente tinha que fazer. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só. Mas pronto. Do que eu tava falando, o que é que tava me deixando mais preocupado? Eu também tive um papo muito, muito bom com o pessoal do chat. Não sei se você viu, mas o seu vídeo ficou com 1h30, mas eu subi um de 3 horas no canal. Eu fiquei mais 1h30 conversando com o pessoal. Que beleza. Aí foi muito bacana. E eu tinha planejado para essa conversa a gente fazer um tour pelos... Eu vou até tentar fazer isso o mínimo possível, né? Me acostumar com essa ideia da gente se aprofundar um pouco nas regiões que a gente vai visitar aqui pelo mapa. Eu acho que a capital do Níger é aqui, Niamey. Isso. E pra gente tentar ver, pelo menos, deixa eu ver se tem Google Maps aqui. Dificílimo. Pra gente tentar ver pelo menos o dia a dia das pessoas, como é o ambiente mais, entendeu? E sobre o Níger, teve a história que eu contei sobre o golpe de Estado que estava acontecendo, tudo que a Rússia estava oferecendo, de tá tendo um expurgo ocidental, um expurgo do Ocidente dentro da África. Os países que ainda são pró-Ocidente estão tentando resistir a esse movimento. Tá tendo protestos, de novo, repetindo aquele processo, tirando protestos contra embaixadas, queimando bandeiras de França, de Estados Unidos, de Inglaterra, justificado, mas estão tentando derrubar estados. No Níger foi um dos estados que conseguiram. E tem bandeiras da Rússia, bandeira da China no meio dos protestos a favor dos novos governos, dos golpes, dos generais que estão destituindo o poder. E o que aconteceu? Qual é a resposta? A França e os Estados Unidos estão tentando fazer com que os países africanos que ainda têm governos pró-Ocidente interfiram no Níger. A Nigéria está liderando esse movimento porque eles têm a maior população e o exército mais poderoso aqui próximo dessa região. E ela está sendo, nesse momento, armada e incentivada a intervir. E já falou publicamente que vai, em algum momento. Então está tendo uma guerra, uma corrida armamentista dentro da África agora. Outros países que já sofreram golpes e que estão indo para o lado de China e Rússia, Burkina Faso, o Mali, Sudão, países que são alvo das novas doações do Putin, que eu falei que ele iria ceder grãos gratuitamente para esses países. Ele agora perdoou toda a dívida que tinha com esses países. Olha só como a Rússia é boazinha.
Então, esses caras estão comprados pela Rússia e pela China. O resumo da ópera é esse. Meu Deus, Tem uma coalizão militar de países, tem uma instituição, como se fosse uma pequena OTAN dentro da África, pró-Ocidente, se armando para entrar no Níger nesse momento. E foi isso que deixou o pessoal sem dormir durante a semana. que merda. Mais um lugar com gente se matando pra dar dinheiro pros outros. Sim. E qual é o grande agravante? Por que é que isso pode ser pequeno diante da guerra da Ucrânia? Porque na Líbia tem unidades do grupo Wagner. E na Nigéria tem unidades da Legião Estrangeira Francesa. Aqui, mais que a Ucrânia, tem a possibilidade de enfrentamento de tropas russas contra tropas ocidentais. E esse é o maior medo das pessoas, um confronto direto entre países nucleares, entre exércitos de países nucleares. Mesmo que sejam os mercenários, a gente sabe muito bem o que eles representam e o vínculo deles com os respectivos governos. Então, assim, é só o cenário, não começou nada ainda, talvez ninguém tenha coragem de fato de entrar na fronteira do Níger, e é para isso que a gente torce. Mas pelo que está se armando, talvez esse seja o cenário mais provável. E Mas as pessoas estão se preparando para o pior. A impressão que eu tenho é que a recompensa lá é muito boa. E que o país, ele, por ser o primeiro, se torna muito emblemático também, né? Por ser o primeiro a entrar nesse imbróglio de você tem que me entregar porque agora eu mando, e não, isso daqui sempre foi meu e vai continuar sendo. Tende... Eu acho que o maior golpe que eles dão é justamente tirar as reservas de urânio e todos os outros recursos naturais que eram espoliados até ontem, né, pela França, e que eles vão ter que buscar uma fonte alternativa. E olha que engraçado, a fonte alternativa mais provável que a França vai buscar, o que pode cobrir o que o Níger fornece para a França assim da noite para o dia, é a Rússia. Entendeu? Interessante. Então eu acho que o caminho natural, se a França desistir, eu acho que é um cenário muito esdrúxulo, seria considerado, inclusive, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra principalmente, seria considerado traição. Acho que muita gente ia dar chilique se a França fizer isso. Mas se eles não quiserem comprar briga, se eles tiverem medo da Rússia, se eles tirarem a legião estrangeira e abrirem mão disso, vai ser uma derrota muito grande. Vai ser como se a França estivesse se trocando de lado. Acho que ela vai ser empurrada para o outro lado se ela fizer isso. Mas a manutenção do controle ali é um negócio factível diante das circunstâncias, assim? Você acha que a França ela tem como conseguir isso? Se a França tem como conseguir isso? Você está falando de uma intervenção e retomada do poder? Cara, sim. A defesa tem a vantagem, né? Naturalmente. A gente não sabe o quão poderoso está o Níger. Eu sei que está estável, porque protestos que estão acontecendo assim são mais no sentido de expulsão dos ocidentais do que uma guerra civil. Não está acontecendo uma guerra civil no Níger. As pessoas que estão saindo do Níger já não eram bem-vindas lá. A questão o Níger tem aproximadamente 25 milhões de habitantes. Eu dei uma pesquisada nisso no meio da semana, mas é tipo 1/10 da Nigéria. Uhum. É isso mesmo. Então, assim, em números absolutos, seria Rússia contra a Ucrânia. Eles não têm a menor chance. Uhum. Só que não é nem isso assim que é o mais importante. Tem um monte de empresa chinesa, a gente não sabe se já tem forças armadas russas lá dentro, entendeu? É mais pelo medo do que a Nigéria e os apoiadores vão encontrar dentro do Níger.
E que aqui já pode desencadear uma merda muito maior do que está acontecendo na Ucrânia hoje. Mesmo que seja mais distante da Europa, mais distante de nossa realidade, muito mais distante da nossa realidade aqui no Brasil também, é um conflito muito mais preocupante para o sistema internacional, para a desestabilização. Isso aqui, traduzindo tudo que eu estou falando, isso aqui pode desencadear uma terceira guerra. Muita gente já vai chamar de terceira guerra se isso aqui estourar. Entendeu? Porque conflito imenso em dois continentes, envolvendo os mesmos atores, e com um envolvimento grande de países envolvidos, acho que, sei lá, acho que vai ser difícil dizer que não é, entendeu? Lutar contra a realidade. Então a gente tá vivendo um momento muito perigoso. Perigosinho. Perigosinho, cadê ele? Dizem que tá na Bielorrússia, mas ninguém sabe exatamente. A última notícia que a gente teve é que ele tava na Bielorrússia. É que ele tá de bem com o Putin. Eu acho que, sério que tinha uma grande... Espera só um momento. Uma coisa do trabalho do meu pai que tocou aqui. Pronto. Disseram que viram umas tropas do Wagner passeando já dentro da Rússia, com todo o livre-arbítrio que eles tinham antes, entendeu? Que essa dissolução do grupo Wagner não passou daquela semana lá que disseram que ia fazer, mas parece que não aconteceu, não. Assim, o Wagner não sofreu consequências de fato pelo que aconteceu. A gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado na Rússia. Por muito menos, muita gente morreu, muita gente mais poderosa, entendeu, do que as lideranças do Wagner. Então, é claro que isso aqui aquilo ali foi um grande teatro, como dizem os milicos, Machirovka, que é o teatro, a enganação dos russos lá, que eles fazem desde sempre. Fizeram inclusive com o Napoleão, que vai passar o filme dele aí em breve. Vai aparecer o Napoleão chegando em Moscou e descobrindo que aquela terra é inútil se você não estiver ali há mais de 50 anos. Muito bom. Sim. O que mais que eu anotei aqui? Tem convite. Já a Rússia e a China se preparam para convidar todo mundo para os BRICS. Então, eu acho que outra coisa que eu anotei aqui, né, que esse conflito já começou, a Rússia já entrou ganhando, porque já existia uma tendência natural de todos esses países em virar pro Oriente. E muitos não caíram por golpe de Estado. Muitos não precisou de golpe de Estado, a própria liderança traiu os Estados Unidos e a França e começou a negociar com a China. E aí vai partir muito dessa narrativa, né? Qual vai ser o que é que a França, a Inglaterra e os Estados Unidos têm a oferecer para a coalizão liderada pela Nigéria, para que povos africanos explorados, escravizados, se metam na linha de frente para invadir o Níger e manter a soberania da França dentro do território, entendeu? Manter o imperialismo. Vão apelar para a lembrança dos caras, vão falar, lembra de tudo que a gente já fez por vocês. Tudo que... Lembra de todo mundo que a gente já escravizou, de tudo que a gente já extraiu, de todo mundo que a gente já matou aí, pelos bons tempos, ajuda nós, pô. Exato, eles só podem falar isso para as lideranças, para os governos desses países. Eles só podem falar isso para o governo da Nigéria, mas para ninguém mais. Então, é isso, cara. Acho que a Nigéria e Costa do Marfim são os mais poderosos aí, que estão liderando essa iniciativa, né? Que estão alocando tropas e armas na fronteira do Níger, se preparando para entrar. Pode acontecer a qualquer momento, pode estar acontecendo agora, mas eles podem também recuar. Podem se virar contra a legião estrangeira, podem se virar contra os Estados Unidos. Enfim, tá aberto. Qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada.
Mas que é preocupante é. A Vitória Nuland tá lá. A Vitória Nuland Que tava aqui esses dias. que estava aqui, que começou a Revolução Colorida na Ucrânia. Ela tá lá tentando entender o que é que tá acontecendo, tentando convencer os povos africanos a lutar por eles. Claro que eles estão preocupados com a reunião dos BRICS, as cúpulas que vão acontecer ainda na África do Sul, sem participação de ONU, sem participação de Estados Unidos, principalmente. Então, ela sabe que ela não é bem-vinda lá. É muito difícil ser americano, quanto mais liderar a diplomacia americana, né, nesses territórios. Mas momento de extrema tensão, tudo indica que nos Estados Unidos, falando neles, né, a gente tem um acontecimento muito importante no ano que vem, que são as eleições. O Biden provavelmente vai ser empurrado para um segundo mandato, com fortíssima possibilidade da vice assumir, se ganhar. Eu não acredito que o Biden vai durar mais 4 anos, cara. Eu não acredito que o Biden vai durar mais uma semana, tá ligado? É muito difícil ver o presidente dos Estados Unidos saudável completar uma frase, entendeu? Tem um encontro assim na frente das câmeras, que provavelmente ele se prepara muito para aquilo, dorme muito, descansa muito, toma muito energético para aparecer na frente das câmeras, e mesmo assim ele cochila na frente do diplomata israelense. Caralho. Entendeu? Então, eu acho que o Partido Democrata tá colocando ele porque ele é uma liderança natural, né? Por causa dos vínculos que ele tem, por causa de todo o lobby dele dentro dos Estados Unidos, porque ele já é presidente, ele já ganhou a eleição uma vez. E a gente tem que falar do outro lado também. O Ron DeSantis sofreu muito com a sabotagem do Trump, com o lobby da Disney. Aquela frase que o Trump falou que o DeSantis não consegue ganhar da Disney, como é que ele vai ganhar dos democratas? Aquilo colou muito nos Estados Unidos. Caralho. A popularidade do DeSantis ainda é hegemônica na Flórida, mas não passa muito disso, entendeu? O trumpismo tem mostrado uma força surpreendente. Agora que Trump voltou para os holofotes, agora que ele está sendo julgado. Nos Estados Unidos, tem até uma coisa engraçada, o professor Ricardo bateu muito nessa tecla essa semana, que os Estados Unidos não tem lei de ficha limpa. Então, mesmo preso e condenado, o Trump pode passar pelas prévias, pode se candidatar, e ele pode dar um indulto para ele mesmo. Então, a narrativa de perseguição política pode estar funcionando, e eu tô mega ansioso pro que vai acontecer nos Estados Unidos também. Até para resolver todo o resto, né? Eu acho que vai ser uma grande... vai balizar bastante do que acontece no cenário internacional, como sempre. Que a depender, né? Se for o Trump mesmo, a gente pode esperar um cenário diferente, já que o senso comum, todo mundo sabe que o Putin ajudou o Trump a chegar lá no primeiro mandato. Então eles têm bastante interesses em comum. Não que Trump vai entregar os Estados Unidos para a Rússia, eu não acho que chega a tanto, nem perto disso. Mas que vai ser possível estabelecer um diálogo, vai ser possível os Estados Unidos sair de fininho, sem conflitos armados nesses países. E tomara que o conflito na África espere até lá. Eu acho difícil, mas até pela liderança do Partido Democrata, que, apesar da carinha bonita, eles são bastante belicistas. Mas você acha que tem alguma coisa que o Trump ele faria, ele teria... Você acha que o Trump ele teria mais cartas para jogar esse jogo? Não consigo ver isso desse jeito, cara. Mais cartas eu acho difícil, porque as cartas que ele tem são as mesmas que o Partido Democrata tem. O que ele tem, assim, que você pode considerar uma carta é o diálogo, cara. Eu acho que é a capacidade que ele tem de... Porque, assim, na frente das câmeras, ele é um palhaço completo. Ele é mega agressivo, mas fechou a porta, sentou pra conversar, ele é full dinheiro, entendeu? Full, vamos parar de trocar tiro aí. A gente sentou aqui pra
Vamos abrir McDonald's aí, você abre o que vocês quiserem, aqui a gente compra joia das reservas russas, compra petróleo, compra energia, a gente permite que vocês vendam para a Europa. Isso tudo o Trump ajudou a fazer. Eu não acho que os Estados Unidos vai se recuperar, eu não acho que eles vão manter a hegemonia global com a eleição do Trump. Eu acho que aquilo é um barco afundando e que eu acho até desonesto a gente atribuir culpa tanto ao Trump quanto ao Biden. Eu acho que eles pegaram... acho que quem fez o estrago maior ali foi o Bush, com as intervenções de 2001 para frente. Verdade. Mas do mandato do Trump, de novo a leitura que a gente já fez em outros episódios aqui. Ele conseguiu fazer com que... ele conseguiu abrir os olhos da Europa, mostrando que eles estavam... Conseguiu não, né? Ele tentou. A Europa que não seguiu o conselho. Mostrando que eles estavam extremamente dependentes do gás russo, que essa história de Agenda 2030 de ESG não ia funcionar tão cedo, que era um negócio utópico, otimista demais. E que no momento não se fala mais nisso. Mesmo os países mais progressistas, que mais aderem a essa conduta, né? Tiro o exemplo pela Alemanha, que está extraindo carvão como se não houvesse amanhã, para passar por esse novo inverno, provavelmente. A própria Espanha, que fez toda aquela palhaçada naquele evento pró-ESG que eu falei aqui, que andou de jatinho, andou de limusine, mas todo mundo viu ela saindo da limusine, pegando a bicicleta para chegar no prédio da cúpula, mas assim, fica bem escancarado que aquilo é só vitrine, aquilo é só para ganhar voto. Eu não acho que a Europa vai se afundar tanto. Eu acho que mesmo não gostando do Trump, ou mesmo precisando falar para o público que não gosta do Trump, que não gosta da direita, no fim das contas eles estão precisando seguir a linha. Questão de sobrevivência. Então eu acho que com o Partido Republicano fica mais fácil. Eu acho que o Brasil perde um pouco, porque ele vai conseguir dialogar de novo com a Arábia Saudita, com a Rússia. Tudo indica, né? É o que se espera do talento, da diplomacia que o Trump teve no passado. Não sei se ele vai ter de novo. Mas enfim. É isso. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, porque é muita coisa. Como eu disse, eu tinha falado ao Fausto, eu enchi 2 páginas de anotação, não quero deixar passar nada. Tá. A gente precisa falar do Erdogan também. Mais uma vez o Erdogan virando de lado, tentando fazer com que nesse conflito tá todo mundo sendo convidado a enviar armas, o mesmo que aconteceu com a Ucrânia. Todo mundo sendo convidado a mandar o que puder para a Nigéria. E o Erdogan é um dos, se não for o único, líder da OTAN que está se recusando a mandar armamento para lá. E assim como eu disse que podia acontecer com a França, ele está sendo jogado para o outro lado, está sendo considerado um traidor, que ele não pode fazer isso, que se um entra, todos entram, que essa é a prerrogativa da OTAN, que não pode haver rupturas dentro da instituição. Mas de novo a Turquia é aquele país que está sempre entre territórios bastante instáveis, que o trabalho do Erdogan é fazer com que a guerra não chegue nele. Tem guerra acontecendo aqui, tem guerra acontecendo aqui, tem guerra acontecendo aqui. Grande parte dos refugiados das 3 guerras vão para a Turquia. E o Erdogan, eu já falei, a Turquia é um dos países que tem mais refugiados por causa disso. E é necessário o talento do Erdogan, diplomático, para manter essas guerras fora do território dele, e ele tem conseguido. O máximo que tem são os curdos, que são uma dissidência, um povo que está tentando fundar um estado entre Síria, Iraque, Irã e Turquia. Escolheu o lugar mais
mais complicado do mundo para fundar um estado e estão nessa aí. E apoiado pelos Estados Unidos também, né? Rapaz. Os analistas os analistas, cientistas políticos das relações internacionais, as previsões não são nada otimistas para esses caras, os curdos. Todo mundo acredita que em algum momento eles vão ser rifados também, mas enfim, a Turquia mais uma vez precisando mudar de lado, precisando segurar as rédeas, dessa vez do lado ocidental. Eu acho que a mesma leitura que eu acabei de fazer aqui, que é prudente para a Nigéria, para os países envolvidos, esperar as próximas eleições americanas, é o que deve ter sido a leitura do Erdogan, tentando segurar a Europa no mesmo sentido. Eu acho que pro cenário internacional tem coisa de China pra gente falar também, mas é muito, muito, muito cedo. A China tá fazendo novos exercícios, pra variar, mas tá aumentando a quantidade de navios. Tem um porta-aviões previsto para sair em dezembro desse ano, mais um para ameaçar Taiwan. E, de novo, aquela prerrogativa que a gente deu nos primeiros papos da gente. Conflitos em que a OTAN e os Estados Unidos precisam se concentrar e precisam enviar grana, precisam enviar armas, enfraquecem as defesas de Taiwan. Isso é inevitável e de novo mais um convite para a China invadir. Então esses novos exercícios também podem desencadear isso. Vale a pena a gente prestar atenção, mas como é muito cedo, e a China, dos todos os envolvidos, de todas as potências, a China, por incrível que pareça, eu sei que é contraditório, mas eles são o país mais pacífico. Tá todo mundo trocando tiro, enviando arma e dinheiro infinito, e a China é a única que não tá fazendo isso. A China é a única que tá só fabricando coisas e tá se mantendo o comércio. A China é o país mais capitalista do mundo hoje. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito difícil admitir isso pra muita gente. Completamente diferente de todo mundo, mas tá com tabuleira na mão. Sim. Pro chinês o método é outro. E, cara, se você tem alguma pergunta, algum ponto para falar de qualquer coisa que eu citei, senão a gente vai para o Brasil já. Não, podemos. Mas só uma provocação, cara. Parece que a Rússia inteira é o grupo Wagner da China hoje. A China tem o maior exército de mercenários do mundo, cara. E a Rússia fazendo o que a China quer todo santo dia, e ela com essa cara de não é comigo, não. Nossa, né, cara? Só. E vende arma pros dois, e vende eletrodoméstico, vende chip, vende tudo. Vende industrializados de todo tipo pra todo mundo. Mano. Antes da gente ir pro Brasil, essa semana, cara, eu me tornei fã do Roger Waters pela terceira vez ao longo da minha vida, pelo terceiro motivo diferente. E aí eu não sei o que o Estado de Israel tá querendo com ele agora, mas ele deu uma entrevista e eu achei um negócio fenomenal, cara. E às vezes eu olho pro Estado de Israel e eu tento manter esse olhar de fora, eu tento manter essa... Eu tento ir além e compreender esse conflito e tudo mais, mas eu tô pegando um ranço do Estado de Israel que eu não consigo acreditar que os caras fazem tanta merda assim. E é como se eles pegassem tudo aquilo que eles sofreram e conseguissem perder a razão completamente de tudo que eles passaram, tudo que foi feito contra eles. Parece que tudo que eles receberam eles devolveram em dobro, muito pior, e tão descontrolados até hoje. Sei. Eu tenho muitas considerações.
assim, eu sei de muitos fatores dos dois lados, das duas narrativas. Uhum. E o fato o fato de eu tentar me aprofundar e não conseguir me deixa uma posição muito difícil de manter qualquer posição. Entendeu? Eu não consigo assumir lado aqui. Não Eu acho que acredito. dê. Eu não acho que dê, mas é que é muito baixo o nível. É muito. É. É muito infantil. A narrativa colocada, ela é extremamente infantil. É feio, assim, ver o Israel falando de si e falando do antissemitismo. Eu acho que. Meu Deus, cara, isso me incomoda. Fica parecendo que tudo é antissemitismo, né? Sim. Tudo. Qualquer crítica que você faça a Israel, você tá sendo antissemita. Eu acho que faz parte da. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e eles adotaram essa estratégia de Neymar, tá ligado? Tocou nele, ele se joga e esperneia. Pela fragilidade, pelo posicionamento, faz sentido que eles sejam assim. Também faz sentido que o Neymar jogue assim, que ele é magrelo. Tem umas coisas que quando você fala fica feio. Fica feio, né? E assim, o Estado de Israel chamando o Roger Waters de nazista foi a coisa mais patética que eu vi, assim. O Roger Waters é esquerdão, né? Ele é bem comunão, né? Sim. Então. O cara perdeu o vô dele na Primeira Guerra e perdeu o pai na Segunda Guerra. E o cara, ele é completamente todo outro tipo de guerra, contra todo tipo de invasão, contra toda forma de totalitarismo. E aí um monte de gente imbecil foi no show dele aqui pra vaiar quando ele colocou o posicionamento político dele, porque o show tava cheio de bolsonarista que não faz ideia do que o cara canta na música dele, e aí os caras fizeram um puta de um cancelamento, os otários tudo já tinha pago o ingresso e começaram a ir embora, banda de imbecil. Tipo, gosta de rock e não sei falar inglês. Eu acho que é a regra no Brasil. Assim, não sei por que tem essa ligação. Você tem alguma ideia? Por que as pessoas mais à direita gostam de rock e as de esquerda gostam mais do regionalismo? Sei lá, essa impressão que eu tenho aqui também. Não que no carnaval aqui só tem esquerdista, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Não que aí só tem esquerdista, né? A Bahia é mais progressista de fato, mas dentro do carnaval tem essas subdivisões. Mas eu vejo muito claro, se é fã de rock, chance muito mais alta de ser de direita. Pelo menos eu tenho essa impressão, né? Vai saber. Mas, já falando de Brasil, esse fenômeno que aconteceu com o Trump, cara, isso é uma coisa muito preocupante também. Eu acho que eu vou te colocar em um mundo aqui que eu não sei se tem volta. Eu já peço perdão antecipadamente por isso. Mas eu falei que o trumpismo estava sendo extremamente forte dentro dos Estados Unidos e que ele demonstrou uma força assustadora diante do DeSantis, que é o, entre aspas, terceira via lá. Terceira via mais à direita. O que é o equivalente ao DeSantis aqui no Brasil? O que é? É o Tarcísio, é o MBL, é o Zema, próximo disso, né? Esse meio. Eu tenho medo que o que está acontecendo nos Estados Unidos possa se repetir aqui no Brasil. Só que durante essa semana, cara, o MBL viu isso acontecer, descobriu forças do bolsonarismo extremamente maiores do que qualquer coisa que eu já vi na internet. E é uma galera completamente doida. Porque eu falei que o MBL estava grande demais, que parecia o bolsonarismo em 2016, 2017, que estava com os números do Alan dos Santos de Terça Livre, certo? Eu falei isso. Tava com aproximadamente 3, 4 mil pessoas.
fazendo live todo dia, o dia inteiro online, e 3, 4 mil pessoas online o dia inteiro. A gente descobriu um tal de grupo de vagalumes e um tal de pastor Sandro Rocha, se eu não me engano é esse o nome dele, se eu não me engano. Mas, enfim, é um pastor. Se diz pastor, eu nem sei se ele é pastor de verdade. Mas que ele fica falando em códigos, sabe? Um terraplanismo ideológico, completamente sem noção, descolado da realidade. Ele chama o Brasil de Nárnia, ele chama o Temer de morcegão, sabe? Ele tem um substituto para cada, mas o que é que assusta? Ele faz live para entre 50 e 120 mil pessoas online, todo dia. E ele fala que Lula tem clones, que o Lula de verdade já morreu. Entendeu? O que é que a gente descobriu? Que tem uma galera bolsonarista que tá quieta, que só se manifesta em grupo de WhatsApp, e que eles estão muito mais descolados da realidade do que em 2020, 2021, onde eles estavam completamente... Quando era só antivacina, que já assustava bastante. Tem coisa muito pior e tá tomando uma proporção que completamente fora de controle, que é canal de Telegram, de WhatsApp, de Discord, que ninguém que autoridade nenhuma no mundo mete o dedo, entendeu? Então, se eu for buscar essas coisas, você vai entrar em depressão. Então, esses caras do quartel, eles tinham que estar em algum lugar, né? Exato. E estão na sordina, e isso está sendo encoberto, e o reforço hipnótico deve estar acontecendo, e eles estão prontos para serem trazidos de volta, né? Faz sentido. Exato. Eu vejo que existe uma força na direita sendo construída, mais moderada, que não revida a agressão, que está acompanhando as polêmicas sabe do que eu estou falando, que na minha análise parece ter alguma chance, com certeza vai fazer um monte de deputado em vários lugares do Brasil, os caras estão viajando o Brasil todo, e as redes de todo mundo tá explodindo. A de Sandro aqui na Bahia acabou de chegar lá e já tá com 100 e tantos mil seguidores em todas as redes sociais, e não é só de São Paulo, ele tem essa quantidade de seguidor aqui em Salvador. Os eventos do MBL aqui estão cada vez maiores, os encontros, entendeu? Tem cada vez mais curiosos. Então, eu vejo muito potencial para o crescimento do MBL, mas para a majoritária, o otimismo que eu tinha foi pelo ralo essa semana. Eu tenho muito medo de chegar a bater a primeira pesquisa e um indicado de Bolsonaro que a gente não tá dando nada, dele indicar uma Michelle, dele indicar um Adamari, sabe? Qualquer ministro fora da casinha que ele tinha, e o cara aparecer com 30%, 40%. Eu tenho muito medo disso. E só a eleição do ano que vem vai dizer a gente. Na verdade, eu tenho meio que uma grande convicção de que isso vai acontecer, porque tem espaço, né? O espaço está intacto, você só precisa da nomeação e do massivo investimento, e os caras têm dinheiro para fazer esse investimento e para trazer todo mundo de volta. Sim. A única coisa que me dá esperança é que tem aparecido bastante bolsonarista. Desde que o Bolsonaro falou que não ia fazer oposição nenhuma, ele apareceu publicamente falando isso. E os bolsonaristas que ainda não estavam nesses grupos, ou que viram que esse grupo era completamente terraplanista, que não acreditam que Lula é um clone, ou que tem vários clones, nesse tipo de maluquice, esses caras estão indo pro MBL. E até eu sei que faz parte da estratégia, mas talvez até gente do MBL não gosta que eu fale isso, mas eles estão adotando de propósito, assim, mesmo sem acreditar muito, porque faz parte do jogo, eles estão adotando uns discursos mais reaça, por causa desses bolsonaristas que estão chegando. Porque ficar falando muito mal dos conservadores, do bolsonarismo, ficar defendendo liberação de aborto, que não é um consenso dentro do MBL, tem gente que é a favor da legalização do aborto, eu inclusive, a favor da liberação das drogas. Isso vai afastar os bolsonaristas e não é isso que a gente quer no momento. Então a gente está evitando falar nesses assuntos e tá
indo mais pro lado do Bukele, em El Salvador, que o mundo inteiro está falando dele, todas as lideranças internacionais. É inevitável falar desse cara. Então, eles estão indo mais para aproveitando essa onda, né? Você deve ter chegado em você, pelo menos isso, a crise da segurança pública no Brasil. Não. Cara, o assunto foi bastante falado essa semana. Inclusive, teve coisa que foi gostoso de assistir, cara. Eu vi páginas de esquerda, páginas de fofoca. Acho que não vale a pena ficar citando o nome desses caras. Que eles estavam noticiando o que estava acontecendo, porque mataram um policial da Rota. A Rota é tipo o BOPE de São Paulo. É uma tropa de elite mais especializada. São os policiais que são... que passam por um treinamento muito mais forte, que eles têm a vida revirada de cabeça para baixo para saber se não é corrupto, e aí... então, são os policiais honestos e casca grossa demais. Mataram um cara desses, e aí a Rota revidou. Entrou na favela, invadiu um monte de casa, fez o que acontece no Tropa de Elite. Eu acho que vale a pena a gente citar isso, porque até hoje a esquerda não entendeu que o povo brasileiro, não importa a sua interpretação, não importa o que o Wagner Moura e o diretor do filme quiseram dizer. A população brasileira vê o Wagner Moura, vê a Tropa de Elite como um herói do filme. Entendeu? Mesmo o Wagner Moura dizendo, aquele cara é um torturador, aquele cara é um vilão. Não interessa. A direita brasileira, mais da metade da população, vê um filme não de super-herói. Concorda com isso. Exato. Então, enquanto isso não entrar na cabeça deles, eles vão continuar passando essa vergonha. Então, as páginas de fofoca estavam falando, olha que absurdo, a Rota entrou na favela e matou um monte de bandido, matou 10, não falou nesses termos, né? Matou 10 pessoas, um deles estava com o filho no colo, e aí o pessoal fez questão de revirar a vida de todo mundo que morreu, né? Porque isso é noticiado, e descobriu que era todo mundo bandido mesmo. O cara que estava com o filho no colo tinha fotos no Facebook dele antigas, de 3, 4 anos atrás, com fuzil na mão, entendeu? E mascarado, falando morte à polícia, e esse tipo de arte que a esquerda histérica defende. Então, os comentários nas páginas de fofoca estavam apoiando os policiais. Parabéns à polícia. Eles noticiaram vilanizando, demonizando a polícia. E os comentários da página dele, do público deles, foi a favor da polícia. Isso eu adorei ver. Então, por essas e outras que eu acho que essa direita mais moderada, mais longe do bolsonarismo, tende a crescer. Porque tem gente de centro comprando a ideia, e a crise de segurança pública é uma puta oportunidade para isso. E vale ressaltar que o responsável pelo revide da Rota, e ele disse que vai ser regra daqui para frente, que a tendência é que a polícia se torne cada vez mais violenta e pare de tolerar a bandidagem. No governo Lula, olha que engraçado, vem do governador Tarcísio de Freitas, que eu lembro de ter fala minha aqui, que era um dos melhores ministros do Bolsonaro, que ele privatizava coisas em silêncio, sem alarde, e por isso eu gostava dele. E é um dos possíveis nomes, inclusive se o MBL não tiver um nome para emplacar, em um eventual segundo turno contra a esquerda, caso o cenário caótico de um Bolsonaro não consiga indicar nenhum um sucessor, possivelmente o MBL vai acabar apoiando o Tarcísio e provavelmente votar com eles. Mas é isso. De segurança pública. Sim, tem outra coisa que vale ressaltar. Aqui na Bahia, a mesma coisa aconteceu. A violência, cara, tá sendo agravada, e eu tô vendo que vai daquele mesmo fenômeno que aconteceu no governo Temer e no governo Bolsonaro. Quando a Dilma caiu, quando o Bolsonaro assumiu também, nesses dois tempos, a violência do Brasil foi dramaticamente reduzida, e sem precisar de nenhuma atuação da polícia, sem precisar de nenhuma medida governamental, entendeu? Nem do parlamento, nem do poder executivo. Por quê? Porque os criminosos tiveram a percepção de que seriam mais gravemente punidos do que nos governos anteriores. Então, aconteceu pro outro lado agora. Saiu um governo de direita,
o presidente que fez campanha dizendo que um roubo de celular é só pro indivíduo tomar uma cervejinha. Então, o que é que aconteceu? O crime no Brasil aumentou sem ele precisar fazer nada. E aqui na Bahia também aumentou, morreram policiais, teve revide. Só que o governador daqui foi pressionado pela população baiana, inclusive de esquerda, a combater a bandidagem. Só os histéricos estavam contra. E o mais engraçado é que os histéricos do Brasil inteiro não criticaram o governador da Bahia. O governador da Bahia, inclusive, matou mais do que Tarcísio de Freitas. Por que é que não atacaram o governador da Bahia? Por quê? Porque ele é do PT. Então. É isso, cara. Tem uma estabilidade... Mas é só administração ou tem muito de conjuntura também? Porque, cara, essa taxa de juros, essa economia, essa renda de 5 anos atrás com preços caros, as famílias não estão comendo direito, e primeiro estômago e depois a moral. Eu acho que é natural assim um aumento da violência. Eu gosto muito de perguntar para vizinho em padaria sobre percepção de segurança, porque são os melhores institutos de pesquisa. Como é que tá o interior, como é que tá as coisas, e assim, as pessoas estão desesperadas. Porque eu não vejo assim como eu sustentaria uma família com R$1.800 por mês aqui em casa. Não vejo como conseguir fazer isso sem buscar meios alternativos, e chega uma hora que nem a droga mais dá emprego para todo mundo, e aí você começa a buscar desesperadamente por outro. E isso não é defender bandido. Isso é dizer que se as pessoas elas estão colocadas em situação extrema, onde elas não conseguem comida por meios ilícitos, elas vão para meios ilícitos. Isso vai aumentar a violência. Isso vai fazer com pessoas que também estão no limite sejam assaltadas. E a tensão social, naturalmente, ela cresce demais. Uhum. Eu entendo o que você quer dizer, só que os meios alternativos pelos quais as pessoas procuram, eu acredito que sejam mais informais e não e que não tem nada a ver com bandidagem. Eu tenho certeza. A população em geral faz as escolhas assim, tentando interferir o mínimo possível na vida de outro. Eu não acredito que uma parcela significativa da população vá partir para uma coisa tão radical quanto a criminalidade. Eu acho que vai ser sonegação de imposto, acho que vai ser vender coisa sem nota fiscal, entendeu? A pessoa que já tem um emprego de R$1.800 vai tentar vender um salgado, vai tentar vender um brigadeiro no trabalho, uma coisa assim. Eu acho que vai tentar ganhar uma renda alternativa, vai tentar se especializar em alguma outra coisa, mas criminalidade eu acho um negócio muito extremo, você colocar arma na cara de uma pessoa. Eu sei que existe gente de boa índole que é corrompida por esse meio, justamente que não vê alternativa. Eu acho que eu posso dizer com tranquilidade que tem a mente um pouco mais fraca, porque tem gente que tem situação pior e não chega tanto. Sim. Mas que isso é consequência direta da crise política e econômica do país. Nesse ponto você está extremamente correto, e que, claro, faz todo sentido. Mas isso aí é dizer que, se for isso, se a esquerda quiser concluir dessa forma, com esse ponto que você trouxe, é dizer que no governo Bolsonaro estava melhor, né? Eu não acho que eles vão por essa linha, não. Eu acho que eles vão dizer que a polícia ficou violenta porque sim. Vai saber. Alguma novidade do negócio do petróleo na Amazônia?
Ah, eu vi que vai ter, inclusive, eu anotei coisas sobre isso aqui, deixa eu ver. Narciso MBL, Desante, já falei. Eu anotei em detalhes alguma coisa, mas é tanta coisa que eu não vou procurar não pra a gente não fugir muito. Tem uma cúpula da Amazônia que vai, eu não sei se já aconteceu ou se vai acontecer nos próximos dias, mas está planejado para fazer uma nova instituição entre países que compartilham o território da Amazônia. Todos foram convidados, menos a Guiana Francesa, menos a França. E pela primeira vez, isso foi uma coisa engraçada de ver no vídeo do professor Ricardo Marcílio. Foi a primeira vez que eu vi ele ser parcial. Assim, quase escancaradamente, né? Ele falou: tenho certeza que vocês ficaram muito felizes em saber que a gente vai fazer uma instituição amazônica sem convite da França, né? Sem a participação da França. Então, uma das poucas vezes que eu vi ele assumir lado assim. Ai, cara, por que todo mundo que a gente acha gente boa tem ranço da França? Não sei lá. Sei lá. Enfim, vai ter essa cúpula vai decidir exatamente o quanto todos esses países vão explorar a Amazônia para não virar eu acho muito prudente que a gente faça isso. Fico triste que venha uma iniciativa que seja também liderada pelo Brasil na mão do Partido dos Trabalhadores. Mas se for para acontecer, é importante que aconteça o quanto antes. Porque se o Brasil começa a explorar a Amazônia institucionalmente, né, com o aval do governo, e todos os países em volta começam a fazer o mesmo por medo de uma competição, e que eles não têm a menor chance contra o Brasil, e vire uma corrida contra as florestas da Amazônia, entendeu? Para ter controle, para ter diálogo entre todos esses países, é importante que exista uma instituição e que Brasil, Venezuela, Guiana, Suriname, Colômbia, Equador, Peru, todo mundo esteja conversando sobre o que fazer e se planejando de como vão explorar a Amazônia com sustentabilidade para não sofrer sanção de fora também, para tentar estabelecer acordo entre Mercosul e União Europeia, para dialogar com China e tal. Então, é importante que aconteça. E está sendo muito pouco criticado. Acho que aqui no Brasil a maior vantagem que a gente tem disso, a maior vantagem de ser liderado pelo PT é que a esquerda histérica não está fazendo barulho. É só os Estados Unidos que está enchendo o saco agora. E não é porque é o Partido Democrata, é porque são os Estados Unidos. O Partido Republicano acho que faria a mesma coisa. O Trump ia se pintar de ambientalista para sabotar o Brasil, se ele pudesse. Mas o Brasil vai sim extrair petróleo da Amazônia. E eu sou completamente a favor, tomara que aconteça. Eu ouvi muitos alertas a respeito das ONGs. Eu vi que tem... Cara, o Mangabeira Unga, eu não sei o que ele tá fazendo, mas ele tá colocando muita gente para dialogar, muitos nacionalistas, desenvolvimentistas, gente pró-soberania do Brasil, gente pró-bomba atômica, para dialogar em todos os meios, em todos os partidos. Mesmo a gente tendo que ter... Eu sempre tive um pé atrás com o Mangabeira Unga, porque ele tem tudo para ser um agente americano, né? Ele dá aula e mora nos Estados Unidos. Mas eu acredito que é muito o contrário. Se ele for infiltrado, eu acho que ele é do nosso lado. Entendeu? Pelo que ele tem feito. Mas fico feliz com isso, com essa notícia que esteja acontecendo. Teve uma curiosidade, nossa, uma coisa muito absurda que aconteceu. Eu acho que isso aqui você vai gostar de saber, porque eu acho que foi quarta-feira. Cara, eu tava num dia que eu tava com medo de mim mesmo, porque se alguém defendesse o Estado em minha frente, eu ia agredir. É sério. O Rio de Janeiro, no município de Magé, o prefeito roubou uma instituição privada.
Você já pensou no que. Eu não Como sei a que é? consequência disso, não fui atrás ainda, porque eu tava com muita raiva. Não sei o que foi que aconteceu. Mas, assim, tinha uma instituição privada, se eu não me engano, tinha alguma coisa a ver com seguro. Uma seguradora, tinha um prédio. E aí, passou um fim de semana, as pessoas foram trabalhar normalmente no prédio e tava cheio de funcionários da prefeitura dentro do prédio. Tava funcionando a instituição, parte da instituição da prefeitura dentro do prédio, porque o prefeito achou bonito. O prefeito disse, agora é meu, eu quero. Arrombou, trocou fechadura e tava trabalhando lá, já com cheio de gente, já tava funcionando, já era prefeitura. Dane-se. Como assim, Dane-se. cara? Exato. É circo, ainda mais Rio de Janeiro, né? Então, o medo do que pode ter acontecido com isso me cegou das notícias. Esse momento eu parei de seguir coisa aqui do Brasil. Eu disse, não, vou ficar só na geopolítica mesmo. Se o mundo começar a acabar pela África, eu vou saber. E é isso. E aí, medo do que pode acontecer, das consequências disso, do que o prefeito pode sofrer. O que é pra acontecer com esse prefeito? Exonerado. Preso. Eu faço muito educado, cara. Se eu falar metade das coisas que eu pensei, eu vou preso. Mas eu tenho medo do que o STF que tá legislando, do que o STF que tá legislando pode. Mas pode decidir. Cara, Rio de Janeiro é uma jabuticaba sensacional que a gente tem, né? Porque os caras. Geralmente o cara que é prefeito, ele também é pastor e traficante. E miliciano. E miliciano. Aí esse cara, pra ele não se sentir Deus na comunidade dele, é muito difícil, cara. É muito difícil. Como é o nome do cara? Do Tartaruga Tuxê lá, Sérgio Cabral. Pra esse cara tá solto, pra esse cara ter poder político ainda. Cabral não foi o cara do pedágio lá? Foi, não foi? Que ele... Quem que derrubou as cancelas do pedágio e teve que construir de novo depois? Cabral é megalomaníaco, ele tá em todos os esquemas. Se não foi ele tava com certeza participando, ganhando alguma coisa. Mas, se eu não me engano, ele é governador do Rio de Janeiro hoje, cara. Tá. Não, Cláudio Castro. Deixa eu ver qual é o cargo do Sérgio Cabral. Ele é alguma coisa. Eu sei que devolveram os direitos políticos dele, ele concorreu por alguma coisa e ganhou. Ou ele foi indicado para a secretaria, não sei lá. Aqui, ó, julho de 2023, Sérgio Cabral homenageado por escola de samba. Porra, cara, eu não quero passar nem perto do Rio de Janeiro. Eu já fui na capital, já fui em Búzios, mas eu não quero voltar lá mais pra nada. Porque não quero, cara, não quero. O Rio de Janeiro é nossa França. Porra, alguém resolve aquilo ali, cara. Não dá. Não dá. É o Brasil dentro do Brasil. Não dá. Acabou. Ai, cara. Vamos falar de justiça, né? Que a gente tocou no Rio de Janeiro. Talvez tenha chegado em você. O Alexandre de Moraes tá achando o Monark. Finalmente aconteceu uma consequência bastante grave pro Monark. E no mesmo dia veio dele mesmo a liberação da maconha para usuário. Não é mais crime portar droga, portar maconha. E aí o Monark deve ter ficado feliz e puto. Porque, cara, todo mundo apostava que o Monark já tinha transformado tudo em dólar e mandado pra fora. E até saiu uma notícia dizendo que tinham vasculhado todas as contas dele do Bradesco. O Bradesco disse pro Alexandre de Moraes que não tinha nada. E aí estavam chamando o Monark do novo Daniel Fraga, mas não é verdade. Ele tinha deixado bastante grana no Nubank, eu não sei se ele ainda deixa. Mas o Alexandre de Moraes confiscou 300 mil dele por propagação de fake news. Por deixar um monte de bolsonarista entrar no podcast dele e falar o que quer. E aí... o que acontece? A Rumble dessa vez ficou com medo.
Não sei porque a Rumble não tem escritório pro Brasil, mas talvez eles estivessem com medo. Talvez eles tenham recebido instruções do próprio Estados Unidos para não começar uma crise diplomática por causa de um cara, entendeu? Por causa de um youtuber brasileiro revoltadinho que acha que é o protagonista da história do Brasil. Bastante gente tem essa sensação. E aí a Rumble suspendeu o contrato. Ele tava ganhando uma fortuna, acho que ele tava ganhando coisa de 50 a 100 mil mensalmente pra ficar fazendo live, pra ser o único brasileiro na Rumble, já que as pessoas só se inscrevem na Rumble pra a maioria, né? Pra seguir o canal dele, porque o resto do conteúdo inteiro do canal é um YouTube em inglês alternativo que permite coisas que o YouTube não deixa. Lá, assim como o Odyssey, tá o Sputnik, que é a mídia russa, você pode acompanhar por lá, esse tipo de coisa. Então, a Rumble, provavelmente, para não começar uma crise diplomática com o Brasil, suspendeu o contrato dele e ele tá mendigando agora pra Pix, pra sustentar o editor dele. E ele entrou numa de eu vou até a morte com isso aqui, o Alexandre de Moraes vai ter que me prender, vai ter que me colocar em prisão perpétua, praticamente pedindo pro Alexandre de Moraes fazer isso, pra transformar ele em Marte. Eu não sei pra fim, né, cara? É inesgotável, assim, a estupidez do menino. Sim. Eu concordo bastante com a pauta, mas ele defende da pior maneira possível, ele fala da pior maneira possível. E eu não sei no que é que ele acredita, no que é que ele confia, se isso de fato acontecer. Se esse aparente fetiche, desejo dele de ser preso pelo Alexandre de Moraes acontecer, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Sarah Winter, com o Daniel Silveira. Os bolsonaristas e o Bolsonaro estão com a família Bolsonaro. Essa direita alternativa não vai comprar briga por ele. E o MBL, que tá precisando se moderar para não ser chamado de extrema direita, o MBL que quer distância de bolsonarismo, não vai defender ele também. Entendeu? Não vai ter quem defenda o monarca, ele vai ficar preso, cara. E aí vai ficar algumas pessoas falando, olha que absurdo o que aconteceu com o monarca. Beleza. Na semana seguinte, outras notícias, né? Segurança pública. Sorte que acho que a sorte do monarca é que o Igor, ele vai ser um amigo melhor do que Renato Aragão foi pro Dedé, assim, tipo. Sei. Então eu acho que ele tá safe enquanto o Igor estiver bem e sempre vai encontrar uns trouxa pra ajudar ele. De fome ele não morre, mas assim, é impressionante como o tempo passa e para algumas pessoas a sabedoria não vem. Porque tem beleza, mesmo que ele queira ser mártir, ele consegue fazer isso de maneiras mais inteligentes, mas não, parece que ele não tem tesão por causar, ele tem tesão por se lascar, mano. Sim. Pô, várias, tem várias maneiras. O que... Pô, a estratégia do MBL, por exemplo, moderar o discurso, dar discursos diferentes para diferentes bolhas, e quando chegar ao poder vai ser uma coisa que nem eu sei o que vai ser, entendeu? Tomara que seja prudente. Acho que é a melhor coisa que eu consigo definir. Tomara que saiba o que tá fazendo. Se for prudente, não permanece no poder. Cara, o Lula hoje é prudente. O Lula cortou auxílio de bastante gente. Cortou coisa na educação, que a esquerda tá, né? Parte tá esperneando, parte tá quieta, porque por motivos de... É o meu partido, então é um corte é um corte de gasto do bem. Mas por quê? Pra fechar a conta. Pra não precisar fazer pedalada. Pra não cair no mesmo erro da Dilma. Então, eu acho que tem bastante caminhos, tem muitas maneiras de você conseguir o que você quer, mas você não pode se radicalizar ao extremo no discurso, porque o discurso radical não consegue nada. Não consegue nada em lugar nenhum. Consegue se você estiver disposto a pegar em arma. Mas o Brasil é desarmado, o Brasil não é a Rússia
1920. Esquece. Sentido. E a respeito da liberação da erva verde, cara, existe, por mais que a gente seja a favor, isso coisa que eu conversei com o Vitor, que estava aí no chat mais cedo, foi muito ruim ter passado pelo Alexandre de Moraes, porque é uma modificação na lei, na nossa legislação. Tipo, quem tem autorização para mudar a legislação do país, para mexer na Constituição? Não, É o legislativo. Exato, não é o STF que tem que ficar decidindo esse tipo de coisa, né, cara? Exato. É uma merda. De novo, já a gente está normalizando esse tipo de coisa, não vai poder reclamar quando vier da decisão de um STF da vida proibir qualquer coisa que a esquerda é a favor. Exato, daquilo que a gente não quer. Então, precedente perigosíssimo. Exato. Existe também a possibilidade de qualquer outro juiz do STF, na mesma canetada que o Alexandre de Moraes deu, proibir de novo, ou deixar o ambiente mais restritivo e começar uma guerra, cabo de guerra entre direita e esquerda. Sim. Chega em tempo de eleição agora, eu posso estar prevendo o futuro, vou dar uma de mandinar aqui. Na hora que o Bolsonaro quiser emplacar uma liderança, na hora que ele quiser, se ele ainda tiver vontade, esse bolsonarismo que está escondido aí, se eles que tiverem vontade de retomar o executivo, uma posição relevante no debate público, na hora que eles precisarem de voto, eles podem colocar um André Mendonça, um Cássio Nunes, para desfazer a canetada do Alexandre e deixar as drogas mais restritivas ou o aborto mais restritivo. Pegar uma pauta de esquerda pelo pescoço e pegar de refém para a eleição. E falar que quem for contra isso aqui é de extrema esquerda. Você vai ser julgado pela mesma régua. E provavelmente eles vão ganhar muito voto com isso. E aí você vive num país de arbitrariedade, de imprevisibilidade, e na verdade o que a gente precisa para começar a crescer é justamente previsibilidade, regras claras. Se você quer que o empresariado tire dinheiro do tesouro e comece a investir no crescimento do país, você tem que fazer com que o cara consiga enxergar como que vai ter isso daqui 5, 10 anos. E ninguém consegue, e o risco não vale a pena. A iniciativa de você começar um negócio não vale a pena, porque imagina você pega todo o seu dinheiro hoje e compra uma... Eu sei que a lei não rege sobre isso. Eu estou pegando um exemplo assim e puxando ao extremo. Então vamos fazer remédio com maconha? Vamos. Então eu vou comprar uma fazenda e eu vou começar a plantar. Você não compra uma fazenda e não começa um negócio para fazer esse tipo de medicamento sabendo que a lei ela pode voltar a mudar no meio do caminho e que você pode simplesmente ser preso e enquadrado numa coisa que hoje tudo bem, mas que amanhã pode não estar mais. E isso vale para tudo. Todas as políticas que definiriam como que a gente deve se comportar e como que a gente deve atuar no país, a gente precisava no mínimo de previsibilidade para conseguir fazer projetos. Agora, como que você vai fazer o projeto da sua vida baseado no que o Xandão decidiu essa semana? É muito difícil. Exato. Exato. Você acaba com a previsibilidade, que é a coisa mais importante para atrair negócios para o país. Exato. Foi uma das coisas das primeiras aulas que a gente teve de ciência política, que previsibilidade é o mais importante. E aí, não me entendam mal, isso não é a defesa, né? É porque, assim, a China, a ditadura, a Venezuela, a Coreia do Norte, são países bastante previsíveis. Sim. Entendeu? Porque o ponto a regra tem que ser clara. A regra tem que ser clara e a pessoa que vai investir no seu país, ela tem que saber o que esperar. Se ela não sabe o que esperar... Importar da AliExpress não pode ser um negócio de fé. Não pode ser um salto no escuro. Você não consegue planejar nada desse jeito. Sim, a legislação... É bom você ter tocado nesse ponto, porque ficou bastante restritivo, mas a gente caminhou pelo menos para previsibilidade. Se funcionar, e ainda tem essa, né?
que isso é um problema institucional nosso que a gente tem que resolver, que tem que ver se a lei do Brasil vai colar. É um dos maiores absurdos que tem assim na legislação do Brasil, um dos motivos que o Brasil ser tão imprevisível é justamente isso. Se tudo que entrar no Brasil chegar com os 60% de taxa que o governo quer, a indústria nacional vai ser forçada a funcionar. E assim, não é necessariamente um incentivo para ela funcionar, mas à medida que governos, que países de fora, Estados Unidos, União Europeia, vão ficando mais instáveis no momento, mesmo que o Brasil esteja sobretaxando isso, a gente pode ficar em vantagem no cenário internacional, mesmo com taxação. Isso tem que vir a contrapartida do governo também para acabar com a taxação da produção nacional. Sim. Isso é um incentivo para quê? Para que o brasileiro não seja obrigado a comprar o que é produzido fora. E é também um convite para que as empresas de fora venham para o país produzir aqui, para que seja mais interessante produzir aqui, com um mercado de 210 milhões de pessoas, e com imposto reduzido. Então tem que valer a pena isso também. Aquela questão da Zona Franca de Manaus, por exemplo, e da toda a industrialização que tem no norte do país, que eu não sei quem foi que falou isso, acho que foi o Marcos de Lisboa, ele fala isso em palestras dele, e alguma coisa Amorim, esqueci o primeiro nome dele, acho que é Ricardo Amorim. Ele fala da moto 0 km mais rodada do mundo. Você já ouviu falar disso? Sim, vem lá da Zona Franca de Manaus, descendo tudo que é rio. A gente fabrica peças em vários lugares do Brasil porque é mais interessante. E aí monta lá no norte do país e traz para São Paulo. Então, no custo da moto, sem imposto, tá? Tem 40%, 50% de custo só de transporte. Da gente ficar enviando peça para ser fabricada em tal lugar, insumos para serem fabricados em tal lugar, e aí a gente transforma os itens fabricados para serem montados no norte do país, para do norte do país atravessar até São Paulo. E tem lugar que atravessa de jangada, porque não tem ponte, não tem estrada. Então tem todo o custo de tirar de uma embarcação, ou tirar container de uma embarcação, colocar na estrada, tirar da estrada, colocar na embarcação. Isso tudo aumenta o custo, o valor da moto. Faz com que a moto seja mais cara no Brasil do que no resto do mundo inteiro. Para o próprio brasileiro, não faz o menor sentido isso. Sim. Aí faz com que, para compensar isso, a gente coloca 3 vezes a moto em imposto para que não seja interessante comprar de fora, ao invés de reduzir o valor daqui. A mesma dinâmica que acontece entre Uber e táxi, que os taxistas são a favor de taxar o Uber ao invés de reduzir o imposto deles, porque a tecnologia evoluiu e não faz sentido que tenha tanta burocracia para você transportar uma pessoa do ponto A ao ponto B. É difícil. Aí quando a gente fala, parece que a gente quer acabar com o emprego da Zona Franca, mas não se trata disso. Não se trata disso. Porque isso é o que acontece quando você transforma o governo numa máquina de favorecimento. É tanto lobby e é tanto incentivo, e cada incentivo desse emburrece mais ainda a produção e gera mais ruído. Sim. Talvez a esquerda com certeza, mas talvez um monte de ambientalistas queiram me crucificar por isso, mas só uma coisa básica aqui. Se a gente tivesse um centro de produção e de distribuição no centro do Brasil mesmo, aqui entre Mato Grosso, Tocantins e Goiânia, e tudo fosse distribuído daqui para as pontas, seria uma coisa muito mais interessante para a logística do país do que a gente ficar circulando com peça de moto ao redor do país, entendeu? Para reduzir custo. Sim. Se a gente tivesse um centro comercial, um centro industrial pujante no meio do país, onde a gente tem
Hoje a gente tem riquezas naturais e territórios indígenas que não pode mexer, porque é uma reserva gigante. Enfim, todos aqueles problemas que a gente já falou de reforma, nos episódios sobre reforma agrária. Mas que resolveriam, talvez, sei lá, metade dos problemas da produção do país. É o que os Estados Unidos fazem, por exemplo. Os Estados Unidos têm aquele centro industrial aqui, que é onde começou com produção de carvão, e aí virou centro industrial de minérios, e daqui eles distribuem tanto por água quanto por terra para a costa. E para quem vem de fora, se quiser fabricar alguma coisa aqui, é obrigado a passar por todo o centro dos Estados Unidos. Isso incentiva turismo, né? Você é obrigado a passar por vários. A mesma dinâmica que acontece dentro do supermercado, que você tem que comprar o pão lá no fundo do supermercado, tem que passar por um monte de prateleira para pegar um monte de coisinha. E assim você. E aí você chega na hora de sair do mercado, tem coisa pra você comprar também. Então tudo tem que ser comércio. Sim. O Brasil, que eu defendo, tudo tem que ser comércio porque é o que funciona, é o que a China tá fazendo, é o que a Rússia faz. A própria União Soviética faz isso. Já fazia isso. Colocar a galera pra trabalhar, né? E ver que a galera que tem vontade de trabalhar. Sim, e é de maneira inteligente. Não é para trabalhar mais do que já trabalha, não. É para trabalhar menos e produzir mais. Otimizar o que a gente... Eficiência, sim. Cara, eu tô terrivelmente cansado. E eu preciso... Não sei, nascer de novo, porque... Foda. O que temos ainda pra tratar da tua lista? Cara, tinha alguma coisa que tava me passando pela cabeça aqui enquanto a gente conversava que me fugiu completamente. Mas deixa eu ver se foi alguma coisa que eu anotei. Mas eu passei muito brevemente por cada assunto, porque foi assunto demais, então eu me senti obrigado a dar uma rushada pra descobrir tudo. Excelente. Eu tô há uma semana sem jogar e eu não lembro, acho que quando foi a última vez que isso aconteceu. Você tá cansado? Então, eu tô cansado de não conseguir ficar na frente do PC. Eu preciso ficar deitado. Uhum. Ah, sim, foi a questão da segurança. A gente começou a fazer essa brincadeira aqui na live na semana passada, mas eu continuei fazendo em off. Mas tem alguns prédios, algumas instituições que eu diria que são tratados com respeito pela Google, aqui no Google Maps. Porque aqui a gente vê basicamente tudo em 3D, da exata posição geográfica de nossas instituições, né? Uhum. Tá aqui o Congresso, tá aqui o Supremo, tá aqui o Palácio do Planalto, tá aqui a moradia do Presidente da República. Uma ponta dessa aqui o Palácio da Alvorada, onde a Janja esbanja. E mas quando você vai aqui eita, baguncei o globo. Baguncei. Aqui. Pronto. Quando você vem aqui em Washington DC, você se aproxima da Casa Branca, tá tudo plano. Entendeu? E aí, a proposta pra gente passar pelos... eu tenho que fazer isso antes, né? Quando a gente for conversar sobre esses lugares. Eu aproximar pra gente ver onde é a República. Muitas são as instituições do país, prédios importantes. E eu fiquei de ver, eu não vi de propósito pra vir aqui com você e com o pessoal da live. Moscou, que é o outro polo mais importante. Eu não sei se ele Eu não sei se o Kremlin Não, tem esse respeito mútuo aqui. Acho que os Estados Unidos, obviamente, não tem coragem, né? Não teria. De mostrar a Praça Vermelha em alto relevo. Achatadão. Achatadão. Justamente para o público em geral, para as pessoas mal intencionadas, não saberem as dimensões dos prédios, para não
Não aconteceu o que aconteceu em Nova York, né? Não é um ataque muito preciso num prédio específico. Tava vendo que a Inglaterra, não sei porquê, cara, mas tá tudo aqui, do mesmo jeito que é o Brasil. Buckingham Palace. Olha isso. Muito bonitinho. Esse prédio foi completamente reconstruído depois da Segunda Guerra. É muito louco pensar nisso, né? Que Londres foi bombardeada, foi terraplanada pela Alemanha. Virou escombros do mesmo jeito que tá a Ucrânia hoje. Isso é impensável. E outro importante que eu queria ver, Palácio de Garnier. Isso aqui, se não me engano, é museu. É aqui. Olha isso. O da França não só acaba o alto relevo nos arredores, mas como tá embaçado aqui. O que é que o Macron exige da Google, que consegue da Google, que a Casa Branca não dá, entendeu? Fiquei encucado com isso. E uma reflexão também sobre... Eu pensei uma coisa muito besta agora. Por favor. Que isso daí deve ser o Macron com medo de francês. Eu acho que não adianta muito, né? Porque o povo toca fogo nisso aqui, embaçado ou não. Todo dia. Sempre que pode. Os caras falam, não, os caras prezam contra a segurança nacional deles, mas é medo de protestos. Sim. E quando eu tava, acho que pra gente encerrar aqui, última reflexão que eu tive sobre esse ciclo de ódio que tem entre Rússia, Ucrânia, entre Israel e resto do Oriente Médio inteiro, entre Estados Unidos e resto do mundo que vai se construir nos próximos anos. Eu pensei qual é a maneira da gente resolver isso, assim, pelas instituições, né? Como é que a gente evita? E eu pensei que um único território que conseguiu baixar a poeira de todo esse ciclo de ódio foi a Europa. E a gente tem o que aprender com eles. Porque eu sei que é muito difícil estabelecer algum tipo de paridade, de equivalência entre esses acontecimentos históricos, porque por mais que a Europa esteja pacífica hoje, o Oeste europeu, né? Eu acho que eles são o país que mais são o território que tem os países que mais cometeram atrocidades entre si. Sim. E que, né? Eu acho que Primeira e Segunda Guerra, né? Consecutivamente, onde mais o bicho pegou. E antes disso, Napoleão já, né? Que a gente não considera uma guerra mundial porque foi restrito aqui. Teve um pouco na África também, mas não com envolvimento de outros continentes, assim, com grandes forças, potências relevantes. Então, França, Alemanha e Inglaterra são países que deviam ter hoje o mesmo ódio que circula entre russos, ucranianos, turcos e gregos, israelenses e palestinos e árabes. E aí o que eles conseguiram? Eles conseguiram cada um suas colônias e começaram a fazer comércio e intercâmbio, né? Mas não só isso, eles pararam de se matar entre si. Eles conseguiram a instituição, a União Europeia. Eu sei que isso está nas primeiras aulas de RI, mas me fugiu a mente completamente, porque nenhuma outra iniciativa depois disso foi bem sucedida. Entendeu? Eu acho que é isso que podia, né? Porque a da Arábia Saudita, a gente já sabe que foi um fiasco. Que só a Arábia Saudita conseguiu sair ganhando. Foi até o último vídeo que eu vi, a última thumb do Farinado estava falando disso. O único que se beneficiou dessa cúpula de paz da Arábia Saudita foi a Arábia Saudita. Que todos os outros países vieram aqui e fizeram papel de palhaço. Porque
não teve representante russo, mas teve ucraniano, brasileiro, iraniano, teve gente da União Europeia, teve gente, representante de povos africanos que estavam afim dos grãos e de suspensão de perdão de dívidas, etc. Mas que não teve nenhum avanço relevante para esses países. Somente a Arábia Saudita saiu ganhando alguma coisa, e eu vou correr atrás das notícias agora e do vídeo do Farinazzo para saber exatamente o que foi. Mas que podia ter começado aqui, e ainda pode, já que a Arábia Saudita é aquele país que sabe dialogar com os dois lados, pode começar aqui uma instituição, uma união de países do Oriente Médio. Sabe, eu não lembro qual foi o nome dado pelo Orwell em 1984, mas ele tentou prever uma coalizão entre países do Oriente Médio e foi uma das 3 forças que estavam em guerra no conflito no conflito hipotético que ele colocou para a história dele. Então eu acho que pra gente acabar com o ciclo de ódio, o único jeito é alguém se fazer de... alguém se contentar em ser o otário da história. Sim. E tentar formar uma instituição. Sim. Para que os países cooperem e tentem construir alguma coisa ao invés de se destruir. Sei que é muito difícil, está muito distante, mas entre países africanos, para a ONU vai ser muito difícil admitir isso, mas eu espero que a China, já que ela começou e teve sucesso com alguns países que não se bicavam, eu espero que continue e que esse fenômeno se repita na África inteira, e que pare, que não aconteça nada, que a Nigéria não invada o Níger e que não caia na sedução do Oriente, do Ocidente. Bom para você ver um resumo de tudo isso é o último vídeo do Pedro Daer sobre isso. Ele fez um vídeo muito bom, muito engraçado sobre esse novo conflito. E então, para a União Europeia ainda existe aquele ranço. Se você for na França, você consegue enxergar isso. Franceses que não gostam, se você tentar falar inglês com francês, ele vai, de propósito, mesmo que ele saiba o inglês, ele vai te responder em francês. Ele vai tentar te forçar a falar francês. Por questão boba de soberania, mas daquele ranço que ele carrega do inglês. Mas ele não quer arrancar a cabeça do inglês. Sim. Ele tem medo de invadir a Inglaterra e ele tem muito medo de ser invadido. Ele não quer que o que os antepassados dele passaram, ele não quer que se repita. Que se repita. Mesma coisa com a Alemanha. E importante tocar na Alemanha. Você tá querendo sair logo? Não, pode continuar. Pode estender um pouco. Tá. A Alemanha, outra reflexão que eu tive durante a semana e acabei não anotando para você ver a quantidade de coisa que foi. A Alemanha é um país hoje castrado, e que se a guerra se estender para cima da Polônia, eu acho que a Alemanha vai ser a França da Segunda Guerra. Vamos chegar nela, ela vai falar, beleza, pode levar. Não, entra aí, eu já tava de saída mesmo. Eu não vou procurar outro lugar pra mim, entendeu? Eu não tenho exército, eu não tenho nada. Eu não vou esperar os Estados Unidos atravessar o Atlântico, até porque ele não atravessou por ninguém. E é isso, é de vocês. Qual é o idioma que vocês querem que eu fale mesmo? Russo? Beleza. Vou falar, eu aprendo, não tem problema. Eu acho que a Alemanha vai ser esse país e assim, preocupa a gente justamente nesse ponto, né? Que é a União Europeia em jogo, né? Lembra que a Alemanha, economicamente, e no fim das contas quem manda é o dinheiro e as armas. A Alemanha manda na União Europeia e sem a Alemanha não existe a União Europeia. Mas eu fico pensando, como seria o mundo nesse dia seguinte, né? Tipo... Pergunta de $1 milhão. Como seria se a Ucrânia tivesse sido a França na Segunda Guerra? Se a Ucrânia tivesse sido a França na Segunda Guerra, se a Ucrânia tivesse se rendido então tipo, cara, entra aí, o que você quer fazer? Eu fico pensando... então eu consigo colocar a pulga atrás da orelha. Se o Ocidente se contentasse
e tentasse cooperar com a Rússia, finalmente, como já ventilaram essa hipótese antes, talvez fosse possível colocar a Rússia na União Europeia. Entendeu? Já tentaram antes. E fazer com que o orgulho do G7 ter perdido para os BRICS na economia. Ah, detalhe. Nas últimas semanas, a economia da Rússia passou a da Alemanha. Rapaz. Falando em Rússia e Alemanha. Então, a Rússia está em guerra, a Alemanha não. Lembrando, né, que a guerra é gasto infinito de grana e mesmo assim a Alemanha está perdendo. Eu não sei, cara. Não sei como seria o dia seguinte. Tenho medo do expansionismo russo. Tenho medo deles não quererem parar por aí. Eu teria muito medo de ser Polônia, Hungria e Romênia nesse mundo. Lituânia, Letônia e Estônia, a mesma coisa. Moldávia, lembrando, cara, esse país aqui tá passando por um momento muito complicado, porque toda essa costa deles aqui, costa não, né? Toda essa fronteira é de controle da Rússia. Tem exército russo e tem grupo Wagner aqui que não entrou na guerra em momento algum. Entendeu? Não saíram ataques daqui e caíram em Odessa. Não teve uma frente de guerra que... apesar de ter muitos militares aqui nessa fronteira, ninguém entrou na Ucrânia, e a Ucrânia não atacou essas posições. Eu me pergunto todo dia por quê. Eles estão aqui aparentemente só para segurar, porque a Moldávia poderia ser mais um fluxo de armamento, de grana, de suprimento para a Ucrânia, e não está sendo, né? A Romênia, todo mundo que precisa entrar na Ucrânia tem que passar por esse funil aqui. Não é exatamente, né? Porque tem bastante países aqui. Eu tô tentando encontrar uma função para esses exércitos aqui. Por que é que os russos estão mantendo controle desse território? A resposta a isso pode ser para tomar a Moldávia e não a Ucrânia? Esse exército aqui tá pronto para entrar na Moldávia depois que a Rússia chegar nessa fronteira? Entendeu? Se o plano deles tivesse dado certo, se a Ucrânia tivesse sido a Alemanha, ou se a Ucrânia tivesse sido a França da Segunda Guerra e tivesse desistido, talvez eles tivessem tomado a Moldávia agora. Talvez a guerra a possível nova guerra entre Sérvia e... cadê? Sérvia e Kosovo tivesse estourado. Que a Sérvia é um país pró-Rússia e o Kosovo é uma base militar da OTAN pintada de país. Entendeu? São muitos questionamentos. Eu não tenho dúvida de que a gente precisa de uma instituição para pacificar tudo, para fazer os países cooperarem. Precisa de um objetivo em comum e não inimigo em comum. Mas é aquele negócio. Eu tenho medo da Rússia e sempre vou ter medo da Rússia, e eu acho que no nosso tempo de vida, eu acho que o natural vai ser esse. Todo mundo tem que ter, e no momento a gente é aliado deles, e eu acho que é o melhor do universo. Já tá quando, né? É o menos pior. Mas quando, porque a gente não faz fronteira com eles. A probabilidade disso mudar tão cedo é muito pequena. Sim. Quem conseguiu colocar a Rússia em uma instituição foi a China com os BRICS, né? China e Brasil. E a União Europeia não conseguiu. Eu não sei exatamente porquê. Não sei se o convite de fato existiu. Isso é uma coisa que eu posso até buscar para as nossas próximas conversas. Eu não sei se o convite para a Rússia ser colocada na União Europeia existiu e a Rússia recusou, ou se houve algum tipo de resistência e o convite não foi feito de fato. Mas que seria uma possível solução. E aí, isso com certeza eu posso dizer, o mundo seria outro se isso tivesse acontecido. A maioria das coisas que a gente tem no mundo é consequência de aleatoriedade e burrice, e na verdade o mundo de hoje ele pode ser uma mera consequência da necessidade breve e fútil
de determinados presidentes demonstrarem poder político e força, e na necessidade de passar, de se colocarem como líderes fortes, usar o outro que está lá longe mesmo, foda-se, e engrossar a fala e gerando décadas assim, né, de material para ser usado contra eles, no interesse que foi muito conveniente. Então, o lado mais forte, ele tem que interromper o ciclo, ele tem que cuidar, tomar muito cuidado com quanto ele humilha, com quanto ele oprime, com quanto ele subjuga. E os Estados Unidos teve essa oportunidade e jogou no lixo. E Israel teve essa oportunidade e jogou no lixo. Exato. A humanidade não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Exatamente. E aí você fica lá com o seu otário. Olha o meu estilo de vida. O que é Hollywood durante toda a sua história, senão uma enorme provocação à Rússia e à China? Sim, toda a vida. E aí chega uma hora em que o cara que ficou acuado lá, ele ficou desenvolvendo força infinita. E agora, como que você segura um cara desse? A pergunta estando numa posição de poder, o que eles vão fazer com isso? Eles vão fazer a mesma coisa e vão sufocar a Europa até o momento em que ela espane e todo mundo vire a máquina e a Europa então vai se transformar o quê? Num caldo de ressentimento e numa indústria armamentícia para conseguir devolver o troco, porque agora não consegue. Se conseguisse já teria feito. Uhum. Eu acho que o meu maior medo é esse, dessa única solução, ou dessa maior solução que a humanidade conseguiu, de construir uma instituição e dar um objetivo em comum para as pessoas, para as nações, para o território, disso ir por água abaixo nos próximos anos. E aí, porque se a gente acabar com isso, acabou, né? E a probabilidade disso acontecer é muito grande, porque a gente está acostumado a ficar colocando culpa nas pessoas, assim, né? Foi Napoleão, foi Hitler, foi não sei quem, foi... E na verdade, o que a gente vê? A gente vê a natureza humana se repetindo ao longo de toda a história. E a impressão que eu tenho é que se você tirar determinado líder X em determinado momento crucial, ia aparecer alguém tão arrombado quanto para tomar exatamente a mesma decisão. Então, como humanidade, a gente precisa lutar contra a nossa própria natureza para fazer diferente. Agora, como que a gente faz isso? Não descobrimos ainda. Não descobrimos ainda, estamos longe. A única coisa que a gente sabe é que a gente adora destruir o que o outro fez pra falar, fui eu que deixei essa porra desse jeito aqui. E seguimos fazendo isso. Sim, porque é muito mais fácil destruir do que construir, né? Sim. Muito mais fácil. Mas é isso, cara. Terminamos por aqui. Eu tenho só que agradecer mais uma vez. Cara, muito obrigado a você papo. E a participação das pessoas. Muito obrigado pelo papo. Semana que vem tem mais. Espero que eu esteja com mais energia do que estou hoje. Perfeito. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Eu vou prestar atenção em tudo que está prestes a acontecer. E... eu sei que parece contraditório, mas tomara que não tenha nada pra gente falar semana que vem. Porque, né? Tomara que a gente tenha que terminar isso daqui por falta de guerra. Tomara que eu não precise vir aqui semana que vem, cara. Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu, grande cara. abraço. Valeu, eu que agradeço. Um abraço.